A origem da alma e do espírito do homem. Introdução. A Bíblia afirma que o homem foi criado por Deus soprou fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Enquanto isso, não há dúvida, mas quando se trata da afinidade da alma com a raça, surgem várias dúvidas. Muitos afirmam que somos filhos do nosso Pai somente enquanto corpo, enquanto outros que somos filhos dos nossos pais enquanto a toda a natureza, e até outros que afirmam que as almas já existentes antes que tivessem um corpo. Que as almas já existiam antes que tivessem um corpo. O objetivo desse capítulo não é só responder as perguntas, mas sim procurar trazer também uma melhor compreensão sobre tal assunto. Um assunto que na verdade é pouco falado, mas uma vez analisado profundamente tem uma grande luz esclarecedora por trás dele. Os recentes debates em torno do uso de embriões na pesquisa trouxe ao cenário contemporâneo uma questão metafísica. O embrião é apenas algo ou é alguém? Ou dito de outra forma, por detrás do pequenino, algo que é embrião, esconde-se alguém. Nas igrejas cristãs, os fiéis perguntam aos pastores e padres: o embrião tem alma? Que não é senão outra forma de perguntar se o embrião é algo ou alguém. O embrião tem alma? Em que momento a alma começa a existir? Para responder a questão, peço licença para aborrecê-los com um pouco de teologia com cheiro de Idade Média. São 3 as opiniões que circulam na história do pensamento cristão. Pré-existencialista afirma que as almas pré-existem ao seu nascimento. O criacionista afirma que cada alma é criada diretamente por Deus, em algum tempo antes do nascimento da criança. Traducionista afirma que o homem transmite ao filho todo o seu ser, corpo e alma, reproduzindo conforme todos os animais, segundo a sua espécie. Para Aurélio Agostinho, sempre encontrou dificuldade na questão da origem da alma. Certo está de que a alma não pode emanar de Deus no sentido de panteísmo neoplatônico, pois então seria de algum modo parte de Deus. Também corrige Orígenes, cuja doutrina da pré-existência não adaptou suficientemente o platonismo ao pensamento cristão. Antes, a alma deve ser criada, mas aqui surgem várias dificuldades. Ou as almas provêm da alma de Adão, generacionalismo, ou cada alma é criada diretamente na sua individualidade, criacionismo, ou as almas existentes em deuses são infundidas no corpo, ou existem em Deus e se unem voluntariamente ao corpo, doutrina cristã da pré-existência. O criacionismo oferece dificuldade à teologia do Agostinho, porque então não se poderia explicar bem a transmissão do pecado original. Generacionismo seria melhor adequado a essa transmissão. É assim que estamos agora? Mas corre o perigo de cair no materialismo. Mesmo mais tarde ainda, Agostinho confessa que não encontra nenhuma clareza nessa explicação. Essas aporias, dificuldade de ordem original, já existiu em Platão, para quem a alma de um lado deve ser algo do corpo, o princípio da sua vida sensível, mas de outro deve ser completamente distinta dele, a antiguidade. Elas emergem de novo em Aristóteles e no Pericto. Se fortalece com mais acentuada afirmação na substancialidade da alma no pensamento cristão. Agostinho afirma-se incapaz de solucionar a questão da origem da alma, embora tão influenciado por Platão, não acha a matéria por si mesma condenável, assim como não encara como castigo a união da alma com o corpo. Não seria este, como se disse tanto, a prisão da alma. O que faz o homem prisioneiro da matéria é o pecado, no qual deve libertar-se pela vida moral, pelas virtudes cristãs. O pecado leva o corpo a dominar a alma. A religião, porém, o contrário do pecado é a dominação do corpo pela alma, que se orienta livremente para Deus
assistida pela graça. Muitos antropólogos bíblicos têm debatido sobre a origem do espírito e a alma dentro do homem. Como já foi dito, sabe-se que em Adão, Deus soprou sobre suas narinas, mas a partir de Adão, como tem acontecido para que o espírito e a alma pudessem estar nele. Se a alma é a personalidade do homem, como ela nasce dentro do corpo humano? O corpo sim é gerado através de uma relação sexual, mas é a parte espiritual do homem e a sua alma como acontece sua aparição dentro do corpo humano. É o caso da Eva, o corpo foi feito de uma costela de Adão, mas a alma e o espírito, Deus não soprou em suas narinas também? A resposta para tais perguntas tem surgido muitos debates e há muitos pensamentos sobre o assunto, mas buscando dar o maior entendimento sobre o assunto, apresentaremos a seguir algumas teorias acerca da origem da alma e do espírito dentro do homem. Teoria do pré-existencialismo. De acordo com essa teoria, as almas já tiveram uma existência separada, consciente e pessoal em um estado prévio, que havendo pecado nesse estado pré-existente, elas são condenadas a nascer nesse mundo em um estado de pecado em conexão com o corpo material em algum ponto do começo do seu desenvolvimento. Muitos acham que os discípulos de Cristo foram influenciados por essa ideia quando disseram a respeito do homem que havia nascido cego: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João 9,12. Apesar dessa visão pré-existencialista ser defendida por alguns filósofos, tais como Platão, Sócrates, grandes nomes do cristianismo, tais como Orígenes, Scutus, nunca foi incorporada pela fé cristã. Observamos algumas dessas posições. Platão foi o filósofo grego, discípulo de Sócrates, fundado na Academia Mestre. Acredita que o seu nome verdadeiro tenha sido Aristóteles. Platão era um apelido que provavelmente trazia referência à sua característica física, tal como o porte atlético, o ombros largo ou ainda sua ampla capacidade intelectual de tratar de diferentes temas. Em grego significa amplitude, dimensão, largura. Sua filosofia é de grande importância e influência. Para Platão, o homem era dividido em corpo e alma. O corpo era matéria e a alma era o imaterial divino que o homem possuía. Ao passo que o corpo sempre está em constante mudança de aparência e forma. A alma não muda nunca. A partir do momento em que nascemos, temos a alma perfeita, porém não sabemos. As verdades essenciais estão escritas na alma eternamente. Porém, ao nascermos, esquecemos, pois a alma é aprisionada no corpo. A alma é dividida em três partes: raciona, região da cabeça, também tem de controlar as outras duas partes: tórax irascível, parte de sentimento, abdômen compulsivo, desejo mesmo carnal, sexual ligado ao libido. Platão acreditava que a alma depois da morte reencarnava em outro corpo, mas a alma que se ocupava com a filosofia e com o bem, esta era privilegiada com a morte do corpo. A ela era concedido o privilégio de passar o resto dos seus tempos em companhia dos deuses. O conhecimento da alma é que o que dá sentido à vida. Tudo foi criado pelo Demiurgo, seu criador, um divino artesão que criou o mundo real e a sua aparência. A ação do homem se restringe ao mundo material. No mundo das ideias, o homem não pode transformar nada, porque se é perfeito, não pode ser mais perfeito, como se fosse apenas algo material que não lhe segue. A antropologia, a filosofia de Platão, sugere que o verdadeiro homem é um ser imortal, cujo nome próprio é a alma, que em outra comunhão dos deuses, o homem é uma união do corpo e da alma, sendo o corpo considerado apenas um veículo da alma. A alma é propriamente o homem, sendo o corpo uma sombra, mas esta união é infeliz, pois o corpo serve como uma prisão para a alma e ela só atingirá a verdade do que busca quando se desprender do corpo. Platão repete a expressão de Pitágoras, que considerava o corpo como um túmulo da alma. Segundo os pensamentos de Platão, a origem da alma está no
Demurgo, Deus criador do universo. Todas as almas humanas são feitas pelo próprio Demurgo, o qual criou todas as individualmente, as entregou para o seu destino sequencial. Os deuses criados a terra, os planetas, para introduzir a alma na existência, revesti-la um corpo, nutrir o homem e deixá-lo crescer para depois recebê-lo de novo quando deixa essa vida. Para Platão, a alma é uma substância invisível, imaterial, espiritual. Só quando entrega o instrumento, o tempo, é que ela se une ao corpo. Isso então nasce as percepções. Origens em grego, foi um teólogo próximo, escritor cristão, nasceu em Alexandria, Egito, faleceu, segundo alguns dados, em Cesareia, na atual Palestina. O mais provável, segundo outras fontes, em Tiro. Segundo ele, Kesten, o maior erudito da Igreja Antiga, nasceu de uma família cristã egípcia. Teve como mestre Clemente de Alexandria. Assumiu em 203 a direção da escola catequética em Alexandria, que havia sido fundada por um estoico chamado Pateno, que se havia convertido à mensagem de Cristo. Atraído muito jovem estudante pelo seu carisma, conhecimento e virtude pessoal, depois de ter também frequentado desde 205 a escola de Amônia Sacas, fundador do neoplatonismo, mestre do Plotino, percebeu-se a necessidade do conhecimento apurado dos grandes filósofos. No discurso de uma viagem na Grécia, no ano de 230, foi ordenado sacerdote na Palestina pelos bispos Alexandre de Jerusalém, Teotíquico de Cesareia. Em 231, Orígenes foi forçado a abandonar Alexandria devido à animosidade que o bispo Demétrio lhe devotava pelo fato de ter feito eunuco, no sentido literal físico dessa palavra. Orígenes então passou a morar num lugar onde Jesus havia muitas vezes estado, Cesareia, na Palestina, onde prosseguiu as suas atividades com grande sucesso, abrindo a chamada Escola de Cesareia. Na sequência da onda de perseguição aos cristãos ordenada pelo Décio, Orígenes foi preso, torturado, que lhe causou a morte por volta de 253. Orígenes dedicava seu estudo e à discussão da filosofia, em especial Platão e os filósofos estoicos. No seu pensamento podemos referir a tese da pré-existência da alma e a doutrina do apocatasto, ou seja, da restauração universal, poligenésia, ambas posteriormente condenadas no segundo concílio da Constantinopla, realizado em 553, por serem formalmente contrária ao núcleo irredutível do ensinamento bíblico, embora estudiosos modernos e contemporâneos reconhecem inequivocavelmente que a primeira era mais atribuída a Orígenes por outros do que o próprio defendida por ele. Ele sustentava que Deus, conforme a sua infinita justiça, criou iguais todas as almas. Atual disparidade a condição de seres humanos se deve a diversos comportamentos numa existência anterior. Ao contrário de que afirmam certos teosofistas, Orígenes era totalmente contrária à doutrina da metapsicose, renascimento do ser humano em animais. Profundo suceder esse conceito a partir da filosofia grega. Afirma que o metapsicose, transmigração, é totalmente alheia à Igreja de Deus, não ensinada pelos apóstolos e não sustentada pela Escritura. Comentário Evangelho de Mateus. Objeções ao pré-existencialismo. Absolutamente vazia de base bíblica filosófica e, pelo menos em algumas de suas formas, baseia-se no dualismo de matéria e espírito, como ensinando na filosofia pagã, fazendo da ligação da alma com o corpo uma punição para a alma. Faz realmente do corpo uma coisa acidental. A alma estava inicialmente sem um corpo, recebendo posteriormente. O homem era composto sem um corpo. Isso elimina virtualmente a distinção entre homens e anjos. Destrói a unidade da raça humana, pois presume que todas as almas individuais existem muito antes de entrarem na
Na vida presente, elas constituem uma raça, não acha suporte na consciência de uma tal existência anterior, tampouco sente que o corpo é uma prisão ou um lugar de punição para a alma. De fato, ele teme a separação do corpo e a alma como uma coisa antinatural. A Bíblia jamais atribui nossa presente condição a alguma causa anterior ao pecado do nosso primeiro pai Adão. Tal ideia tende a nos fazer encarar a vida presente como transicional ou pouco importante, nos faz pensar que a vida no corpo é menos desejável, a criação de tudo menos importante. Até a teoria do cristianismo, né? Teoria do tradicionismo, pouco favorável do tradicionismo. Considerações finais. E acabou. Se quer saber, foi a Cameron quem terminou. Não me interessa. Eu não gosto de importar. Eu queria mais.